Ah, não tá brincando que o Larry se suicidou, velho. Mano. Mano! Eu estava tão animado em ver o Sal que não percebi o quão estranho ele estava no começo. Quando estávamos no Lago Índigo, eu comecei a perceber mais, porém na hora ele só me parecia muito triste. Pensei que talvez ele tivesse parado para tomar seus remédios. Em algum momento durante seu encontro com o Sal, você se sentiu ameaçada ou estava em perigo? Não, senhor. Não foi nada assim. Sal era um dos garotos mais doces que eu conhecia. Eu sempre me senti segura perto dele. Até mais tarde naquela noite. Podemos explicar o que você testemunhou na casa da árvore? Mano, ela tá olho vidradaço, velho. Foi pouco tempo depois de eu chegar em casa do lago que o Sal me ligou, talvez cerca de 1 hora. Ele estava claramente abalado e eu pude notar por sua voz que ele estava chorando. Ele me disse que Larry estava morto. Eu implorei para que ele ligasse para a polícia. Eu disse que se não ligasse eu faria. Algum de vocês fez a ligação? Não. Os garotos me convenceram desde o ensino médio que havia uma conspiração inócua envolvendo a polícia, que eles não podiam ser confiados. Então fui contra o meu melhor julgamento e não fiz a ligação. Eu fui até os apartamentos imediatamente. Quando cheguei na casa da árvore, Sal estava agindo de forma estranha, conversando consigo mesmo e andando de um lado para o outro. Obviamente ele estava chateado, nós dois estávamos, mas eu nunca tinha o visto assim antes. Tentei acalmá-lo, mas ele só ficava tagarelando sobre cultistas e um mal iminente. Ele disse que Larry estava na casa da árvore. Levei 1 minuto para me recompor. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, se o Larry estava realmente morto ou se o Sal tinha perdido a cabeça. Fui até a casa da árvore, mas não havia nada fora do lugar, tirando uma garrafa vazia de bebida. O Sal costumava se envolver com bebida alcoólica? De jeito nenhum. O Sal não chegava nem perto disso. Ele me disse uma vez que tinha medo de ficar bêbado, pois tem casos de alcoolismo na família. Ele não queria correr risco de se tornar um, então eu sabia que algo realmente estava errado quando vi a garrafa. O Larry não estava em lugar algum. E o Sal estava começando a realmente me preocupar. Eu tentei acalmá-lo, mas ele não reagiu. Lady Noir Bugcat mandou uma carta de fã-clube. Valeu! Num momento muito tenso da história. Obrigado, forte abraço. Tentei levá-lo pra dentro, mas ele não queria se mexer. Nós brigamos, foi a única vez que nós brigamos na vida. Eu tive que sair de perto dele. Eu não conseguia ficar perto dele naquele estado. E não queria deixá-lo pior. Antes de sair, eu avisei pra Henry e Lisa que o Sal precisava de ajuda. Eles disseram que iriam cuidar dele e eu pedi que ligassem se precisasse de mim. Eu me senti horrível em deixar o Sal assim. Eu só não sabia mais o que fazer. Eu queria ter ficado lá. Eu deveria ter ficado lá com ele. Eu fiquei a noite toda ao lado do telefone até que recebi uma segunda ligação. Depois de 10 minutos que Ashley saiu, Todd apareceu. Ele percebeu que algo estava errado quando eu saí de repente e não estava respondendo às suas mensagens. Ele veio na van com o nosso equipamento. Eu contei o que Larry havia feito. Nós dois precisávamos de tempo para nos recompor. Larry era nosso melhor amigo. Nós 4 éramos uma família, como eu disse anteriormente. O que aconteceu com o corpo dele? Eu não tenho certeza. Ele estava tentando me dizer algo, mas está tudo confuso. Eu acho que ele está tendo dificuldades para falar conosco. Com a adição das Necrolights da sua guitarra, eu acredito que seremos capazes de manipular o plano espiritual até certo ponto. Como funciona? Toque as notas correspondentes para ativar os símbolos. Caralho! Toque normalmente. Pressione um grupo de notas, então aperte X. Nossa senhora. Putz! O que é?
Ih, carai! Todd, Larry, olá. Olá, meu querido Sally. Rose, a luz da sua guitarra contém magia de outro mundo. Parece que a profecia irá se realizar no fim das contas. O quê? Não há tempo para explicar. Você precisa usar esse poder para impedi-los. Os devoradores de Deus perseveram apesar dos nossos esforços para detê-los. Mas que porra foi essa? Uma oscilação no tecido da realidade. Está começando. Você deve destruir as barreiras enfeitiçadas para alcançar a fonte disso tudo e acabar com ela. Como eu vou fazer isso? Use o poder das Necrolights. Você vai precisar da ajuda do plano espiritual para revelar o que está oculto para você. Não posso ajudar nesse ponto, pois devo permanecer dentro da Sala Negra. No entanto, eu posso temporariamente libertar o seu amigo Larry daquilo que o prende. Ele será seus olhos do outro lado. Boa sorte, querido Sally. Sal? Você quase me matou do coração. Você desapareceu e um estrondo sacudiu a casa árvore. Onde você estava? Acho que a guitarra funcionou. Eu vi a Rosenberg. Ela disse que o culto está de volta. Precisamos impedi-los antes que... Caralho! Larry! Eu acho que a Rosenberg está nos ajudando de alguma forma. Eu fiquei preso naquela maldita casa na árvore por tanto tempo. Peraí. Posso passar algumas horas desde que você... Você, seu idiota, como você pode fazer isso? Por que você me abandonou? Por quê? Eu sinto muito, cara, de verdade. Mas nós não temos muito tempo. A Rose disse que o culto está aqui agora e precisa ser impedido hoje à noite. Não vai ser fácil. Eu só não consigo acreditar que isso é real. Eu não acredito que você realmente se foi. Vamos só, vamos derrotar esses filhos da puta de uma vez por todas. Peraí. Isso não pode ser bom. Mano! Como é que eu vou saber que não tá só cá? Peraí. Mudar para o Larry? Ih, caralho! Essa é a Pedra Morte. Pressione R para apertá-la com força e convocar energias dentro dela. Você deve usar essa antiga relíquia para ajudar Sally. Olá? Ih, caralho! Mudar pro sal. Isso não pode ser bom. Mano! Calma, calma, calma. Eu posso explorar? Não, eu não posso enrolar, né? Não, 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 não. Calma, calma, calma. Calma. Larry. Larry, Larry, Larry. 150k de likes, foda. O homem sem forma caminha em passos desajeitados.
Mano! O que esse capítulo virou? Chave do 504. Pedrox acaba de explodir um mendigo. Porra. Calma, depois eu vou pra esse quarto. O quartinho do capeta, né? Tá muito sombrio. Tá sombrio pra caralho. É o buraco. Oh! Mandei a fita pro... Mandei a fita pro Sally. Mano, nossa, eu tô desnorteado, velho. Esse jogo virou algo incrível. Pele. Ou Pelé. Resmungus não está aqui. Não, ela não está mais viva. E nós também não estaremos. Estamos tão famintos agora. E esta pele, essa maldita pele, coça tanto. Por quê? Essa pele não é minha. A pele não é minha. Ela não é minha. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Bota a fita lá do lado, parece o Pelé, né? Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Tá. Mano, ficou um bagulho insano, velho. É, o pilar tá aqui. O que vocês estão fazendo? Estamos assistindo TV, mas qual o sentido? A TV está desligada? Vocês dois estão bem? Estamos bem, Sal, estamos bem. Estão bem não. Opa. Vocês não estão bem não. Tá, vamos ver TV aí, vai. Tá, porra, eu quero explicar, mas não quer sair, porra. Tá todo mundo estranho, velho. Tá todo mundo estranho. Não posso passar pro outro lado, né? O Larry vai ter que me ajudar aqui.
Tá porra! Tá, aqui nada ajuda, nada muda aqui. Só pra conferir. Fudeu Bahia, velho. Aguenta aí, cara. Usar na TV? Mas pô, eu tava. Tipo, eu tava aqui e não fez nada. Eu tive que vir exatamente aqui, velho. Nossa, não, achei zoado o fato de eu estar de por um passo, velho. Ok, beleza. Liga o rádio, não é verdade. Mudar pro sal. Tá, vai pro outro mundo lá e a gente muda pro sal. Fox Mito mandou um Rocket. Valeu, Fox. Forte abraço, cara. Ah, caralho! Why? Acho que foi isso que ele quis dizer com deixar Knockfell. Qual é melhor, Undertale ou Face? Cara, nem é justo comparar porque cada um é uma proposta diferente, né? O Undertale tem umas paradas tipo de ser diferenciável, mas ele não pega ele não pega esse mundo bizarro como o Face tá pegando. Herman, que porra aconteceu com você? Você tá péssimo, cara. Eu poderia dizer o mesmo de você, como você. Espera um minuto. Como você está aqui? Do mesmo jeito que você, morto. Não, quero dizer, como você está nessa sala? Os espíritos aqui deveriam estar confinados ao seu lugar de morte. Sanji deveria estar aqui, mas é tarde demais. Eu cheguei tarde demais, ela se foi, todas as almas foram assimiladas. A Rosenberg meio que quebrou o feitiço que me prendia na casa da árvore, ou algo assim, eu não tenho certeza. Você sabe o que aconteceu com os outros fantasmas? Tem a ver com o culto? Não importa agora, nada mais importa. Só preciso esperar aqui até que me levem, é o destino que todos nós enfrentamos eventualmente. Não é tarde demais, o Sal vai impedir isso, e eu vou ajudá-lo. Seus esforços serão em vão. Te fuder, Herman. Ih, caralho! Peraí. Ih! Arrepio do caralho, velho. Vamos lá. Bom, até onde eu vejo, nada. Ai, meu Deus, o potencial de dar bosta, velho. Opa! Ok.
Uma fita. Evoluir. Esses fantasmas estão cheios de vida, sangue forte e saudável, carne macia. Ah, como nós desejamos sua carne, no entanto eles nos negam, em breve. Em breve estaremos lá e eles terão chamado e nós teremos respondido. O chão está úmido, e sou eu? Não sobrou nada. Nós consumimos. Peraí, pra cá não tem mais nada não? Nada. Bora lá, né? Casa do CJ. Fico feliz que você pode vir. Não vou ficar muito tempo, estou meio resolvendo coisas, mas é bom ver vocês. Estão assistindo bem? Tá tudo uma maravilha. Não tá não. Será que chegou a 200k? Estamos a 180k. Vai atacar o CL. Opa! Tem que descer. Bem perto do final do capítulo. Ei! Peraí. Cara, o rádio aqui tá tocando ao contrário. Peraí. Aham. Tá, não posso mais mexer no rádio. Ei, David. Nós devemos olhar muito além das angústias da vida, nos aprofundar na verdadeira natureza de todas as coisas. É aí que reside nossa salvação. Larry? Me ajuda aqui, cara. Ah, cara, o manequim. Aqui tem o que arrumar? Aqui... Aqui a única coisa que tem pra eleger é o David, não tem nada mais pra fazer. Tá, acho que na casa do David não tem nada mais, hein. Tá. Na casa do David não tem nada. Bora. Show.
Deixa eu ver como você tá se sentindo, amigão. Sentindo? É, tem alguma coisa rolando? Eu acho que vai ser resolvido em breve. Você tá bem, brother? Nossa. Caralho, velho. Eles estão nem tomados pela parada preta, eles estão só sumindo mesmo. É isso mesmo, produça? Ué. Não era pra ter uma porta depois do lado do apartamento do Chuck? Ah, só trancado. Beleza. Antes da luz havia escuridão e nada mais. Larry, a little help here. Realmente não tem nada aqui? Peraí. Putz, não dá pra voltar, né? Não dá pra subir de volta. Ah, não. Ah, acho que tinha algo lá que eu perdi, hein? Realmente, eu acho que eu perdi coisa. Putz. Perdi uma parada. Agora foi, vai. Tem olho na câmera, eu tinha visto já. Tá aqui trancado mesmo. Cara, vou fazer os dois irem meio que juntos, velho. Pônei macabro, chave do 201. Agora sim. É, o pônei eu tô ligado, que é no antigo apartamento do Charlie. Não tem como não esquecer os pôneis, né? Mano, tô muito abismado, velho, com o que esse jogo virou. Deixa eu ir junto. Primeiro com o Sal, depois eu mudo pro Larry. Tá. O bode. Nada do bode. Beleza. Fui ao quarto 2, o quarto 1 sumiu. Quarto 1 não aparece pro Larry.
está aberta! Agora abriu, agora aparece o quarto 1. Peraí. Puto, o bilhete do Larry. Eu não tinha visto o bilhete no meu inventário, peraí. Era uma fita que tinha aqui? Sal. Eu sei que isso vai ser difícil de entender, eu sinto muito. Por favor, não se culpe e por favor não me odeie. Eu tive sorte de ter na minha vida. Eu não poderia pedir por um amigo, um irmão melhor do que você, cara. Eu sei que você vai fazer as coisas maravilhosas. Você precisa seguir em frente. Continuar lutando contra essa escuridão. E você está se aproximando agora. Eu posso ouvi-la sussurrando na minha cabeça. Está cada vez mais alto. Eu só preciso que isso acabe. Eu não aguento mais. Eu não sou forte como você. Eu te amo, Sallyface, sempre. Te vejo do outro lado, Larry. Ai. Opa, fala aí, Gus, mais um Rocket Chip, é nóis, cara. O Larry tem depressão, o Sally tem depressão e o Larry que se mata. Plot twist, né? Opa, valeu pela carta de fã clube, Gus, é nóis. Ai. Eu tô no andar do Charlie, né? Tem que tirar a pedra primeiro. Hum? Ah, tem tempo pra resolver essa merda? Cadê? Ô, porra! Cadê? Foi? Foi, droga. Tá, deve ser trancado. Casa antiga do Charlie. Vou ver aqui antes. Antes de ir na casa do Terrence, você vai no último quarto? Beleza, eu vou lá. Ô, porra! Coloquei. Foda-se. Deixa o pônei no pentagrama. Aqui no banheiro é só o quê? Nojeira. Ah, uma fita. Fúria. Por que eles nos atormentam tanto? Escorregando nas nossas mãos, essas porras de porcos imundos. Eles são vermes aos pés de Deus. Corpos de animais arrastando suas garras por aí, marcando a terra, modificando as coisas, sempre modificando.
Nós iremos aniquilar cada molécula de sua existência lamentável. Ok. Esse quarto aqui destrancou? Merda. Vaque, né? É, esse quarto não abre. Tá, então no primeiro andar. Senhora Gibson. Puta. Cheiro pútrido. Larry. Você vai entrar na casa da senhora Gibson. Ah, é só essa porta que dá pra ir. Ô, porra! Como é que eu vou entrar então se nenhum dos dois consegue entrar? Ah, peraí. Ah. Assim. Deixando a porta aberta pro Larry. Entra, porra! Ah, o Larry não quer entrar, gente. Isso é normal? O Larry não quer entrar. Fica aberto essa merda então. Cadê? Deu? Não deu. Droga. Agora foi bem. Melodias sombrias. Deixar a casa do Edson por último então e entrar no 104. Chamar o Larry pra vir junto. Não quero ficar sozinho não. Tá porra! Fica aí então no corredor, Larry. Peguei uma cenoura. Só uma cenoura comum. Tive uma ideia. Foda-se você, Terrence, seja calmo, eu tive uma ideia. Talvez não seja nada. Mas vai que. Não, não é nada mesmo. É, não mudou nada mesmo. A gente tinha algo a ver com o coelho morto da senhora Gibson. Tá, então foda-se. Mas eu ainda não posso entrar aqui, né? Um garoto se encontra à beira do esquecimento, fascinado pelo abismo eterno. Atormentado e preso pelo mundo da humanidade. Caralho! Terrence?
Há quanto tempo você está assim? Eu não posso mudar pro Larry. Eu não posso mudar pro Larry. Maluco, esse cara era paranoico com segurança, hein? Olha quanta fechadura tinha na casa dele. Ah, caralho. Ih, caralho, meu irmão. O culto fez isso com você? A criança não escolhe seu próprio destino. Sempre foi assim. Você em breve entenderá a verdadeira harmonia do infinito. Você é o infinito? Por que você está infectando as almas desse edifício? A escuridão se move por todas as coisas e obedece à nossa vontade. Nós somos eternos. Nós estamos além da morte. Terence, eu sei que você está aí em algum lugar. Você tem que parar com isso. Você diz o nome de uma criança que já não existe. Seus esforços são insignificantes. Então eu mesmo irei te impedir. Você vai tentar e você vai falhar, como sempre foi. Ih, carai! Caralho, cadê? Aí! Meu Deus. É verdade, no tribunal isso aqui deve estar incrível, né? Cadê, cadê, cadê? Ah, tem mais, caralho, chega! Chega dessa merda! Cadê, cadê? Eu perdi a parada, cadê? Não, 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 não. Fuck! Ah, não, errei! Merda! Caralho, meu irmão! Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Foi! Ah, não, 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 não. Não, errei! Filha da puta! Volta, volta, vai, 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 vai. Cadê? Não! Guitarra. Ah não, eu apertei o X aqui. Ah, meu Deus, eu tô ficando saco cheio desse negócio. Eu fiquei nervoso e errei. Eu tô errando cada vez mais. Tô ficando nervoso. Cadê? Vai, vai, vai!
Foi! Finalmente! Eu já esperando, Saul. Eu sabia que seria você. Eu soube no momento em que te vi. Terence? Eu sinto muito, bom senhor. Eu não tenho sido eu mesmo e acabei causando tanta dor. Mas agora acabou, certo? Quase. Receio que ainda exista mais uma tarefa e ela é simplesmente horrível. Seja o que for eu faço, custe o que custar, para acabar com isso de uma vez por todas. Você deve matar todos aqueles que foram corrompidos pela escuridão. Mas... Eles são todos nesse prédio, são meus amigos e familiares. Nós retiramos a escuridão de suas almas, nós já os salvamos. Temos que seja tarde demais para eles, Saul. Suas almas serão destruídas e bem além do nosso alcance. Se não forem extintas, as sombras se infiltrarão pelas rachaduras deixadas e muitas outras vidas serão perdidas. Meu coração pesa de tristeza por você. Eu sei que você perderá tudo, assim como eu perdi muitos anos atrás. Eu acho que não consigo fazer isso. Por favor, não me faça fazer isso, Terence. A escolha é sua. Eu sei que é um fardo extraordinário, mas também sei que você fará a coisa certa. Faca. O Edson tem razão, Saul, isso deve ser feito. Eu sinto muito. Eu queria que houvesse outro jeito. Não, calma, não. Não. Eu não posso passar. Nossa. Eu não tenho outra escolha. Eu não tenho escolha. $200k de like. Yay! Mano. Nossa, velho, é uma criança. Puta merda. Mano. Que pesado, velho. Ah! Tomar no cu o jogo. Por quê? Algo está errado. Eu apaguei na casa da árvore e acordei no templo. Eles me amarraram. Tinha algo mais lá. Eu acho que era o demônio. Eles me cortaram e pegaram um pouco do meu sangue. Eu ouvi um estrondo e desmaiei de novo. Quando acordei, eles haviam sumido e eu estava desamarrado. Eu não me sinto bem, Sal. Eu acho que estou morrendo. Mano. Eram cerca de 3 da manhã quando eu recebi a ligação seguinte do Todd. Ele estava chorando tanto que eu mal conseguia entender o que estava dizendo. Eu sabia que Todd e Sal estavam em apuros e que estavam no apartamento.
Aquilo parecia sério, então eu liguei pra polícia e fui lá imediatamente. Eu cheguei lá assim que a polícia apareceu. O caminho da porta da frente, vi Todd correndo para a floresta, eu chamei por ele, mas ele só continuou correndo. Eu me aproximei do prédio e Sal estava de pé na porta, coberto de sangue, apenas olhando para fora. Ele estava repetindo as mesmas coisas de novo e de novo. Eu não tive escolha, eu tive que fazer isso, eu não tinha outro jeito. Tentei falar com ele, mas ele não reagiu. Os policiais me arrastaram para longe antes que eu conseguisse me aproximar mais dele. Sal não é um vilão, ele não é uma pessoa ruim. Ele só precisa de ajuda. Dr. Enon, você lidou com a avaliação psiquiátrica do Sr. Fisher durante seu tempo na prisão, incluindo vários meses de sessões de terapia, correto? Oh! 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 Recris Long Rocket, valeu Recris. Forte abraço, cara, obrigado. Esse cara não tava morto? E o que você concluiu do seu tempo como réu? Minha opinião profissional é que Sal Fisher está perfeitamente são e estava completamente lúcido enquanto cometia o assassinato dos moradores do apartamento Edson. A história elaborada que ele inventou é simplesmente isso, uma história. Um conto para fazê-lo ser o herói e não o vilão. Ele foi tão convincente que até eu comecei a acreditar em sua história. Fui até os apartamentos para visitar a casa na árvore, como o Sal me pediu. Não havia absolutamente nada lá. Na verdade, quanto mais eu analisava a sua história, mais inconsistências surgiam. Essas inconsistências, somadas com todas as evidências contraditórias, me falaram que Sal não está delirante e sim apenas mentindo para se proteger. Em sua opinião, Sal Fisher é uma ameaça para a população? Certamente, sem sombra de dúvidas. What the hell is going on? Mas que porra is going on? What the hell está acontecendo? Membros do júri, vocês chegaram a um veredito? No caso de Sal Fisher contra o condado de Knoxville, o que você declara? Os membros desse júri consideram o réu culpado de assassinato em massa em primeiro grau. Eu concordo com o júri no veredito de culpado e dado a severidade do crime cometido. Eu sentencio Sal Fisher à pena de morte. Não, você não pode fazer isso, ele está doente, ele precisa de nossa ajuda. Ordem no tribunal. Três anos depois, Ashley tentou de quase todas as formas que conseguiu imaginar impedir a execução de Sal e falhou em todas elas. Agora ela senta em sua sala de estar enquanto o noticiário anuncia que hoje será o dia em que Sal será executado. Uma profunda tristeza a invade. E é nesse momento em que Ashley tem uma ideia que pode mudar tudo, mas ela teria que ser rápida. Você está aqui, por favor, cara. Se você estiver aqui, aparece. Nós precisamos ajudar o Sal, ele está com problemas. Eu trouxe algumas de suas antigas músicas. Se isso não funcionar, é a última vez que venho aqui. Larry. Puta que pariu. E aí, Ash? Vocês estavam falando a verdade esse tempo todo. Óbvio que estávamos. Eu sabia. Bem, eu tinha minhas dúvidas, claro, mas eu queria muito acreditar nisso. Só não caia daqui de cima, ok? É. Hã? Esquece, vamos dar o Sal como? Tem um plano, só fica parado 1 minuto. Caralho, isso foi forte. Porra. E caralho, eu tô dirigindo essa merda? Vai, Ash!
Temo que seja tarde demais, querida. Eles estão me prendendo agora. Espera, eles estavam falando a verdade, eu tenho provas. Você precisa esperar, só me deixa te mostrar o que eu encontrei. Espera. Ah, não. Peraí. Hora da morte, 6h33. E esse é o capítulo 4, não é o capítulo... E o jogo tem 5 capítulos. Tipo, tem mais um capítulo ainda. Continua. E acabou o capítulo 4. Mano, como é que vai ser o capítulo 5 então? Se esse é o capítulo 4, o capítulo 5 vai ser o quê? Tomar no cu. Mano! Eu sei lá o que pensar. Tô pasmo. Realmente eu tô pasmo. Não, pera aí, mano. Não, agora eu quero trocar uma ideia aqui. Primeiro, o jogo nem está completo ainda, falta um capítulo, vai lançar no final desse ano. O jogo está do caralho. Que jogo incrível, mano do céu. Jogo foda. Próximo capítulo você deve controlar a Ash e o Sal morto. Tenho quase certeza. Se no capítulo anterior eu tava controlando o Larry, se nesse capítulo eu tava fazendo com o Sal o vivo e o Larry morto, com certeza que vai ter Ashley e Sal no próximo. Lança logo o capítulo 5, por favor, pelo amor de Deus. Final desse ano, pelo jeito. Mas sério, gente. Adorei. Eu vou fazer os cortes dos capítulos pra ficar um tempo legal e postar no canal igual eu fiz com Undertale, beleza? Tô triste. Também tô, cara, eu não esperava. Eu não esperava! Tô bege. Cara. Avatar DG mandou um MVP. Quando a gente acaba o capítulo, valeu Avatar DG. Tem manuais de dublagem que ele fez? Tem, eu vou procurar umas comics. Talvez eu casse algumas comics e se achar algo legal eu trago. Gostei bastante. Esse jogo subiu muito no meu conceito. Na verdade, eu não tinha conceito nenhum, não sabia nada sobre o jogo, mas... Sim, esse jogo está realmente... ganhou um lugarzinho no meu cocorô. Beijo pro lado bom, agora Sally e Larry pode ser real no além. Caralho, velho, que maldade! Beleza, ok. Galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live, que acompanharam essa gameplay durante as postagens do YouTube. Estou considerando a gravação já, né? Mas é isso aí, a gente se vê então nas próximas lives, nos próximos vídeos. Valeu, pessoal, até mais!